E eu fiz um clone do Discord em apenas 4 horas. Sim, isso é uma loucura completa. Nem eu acredito que eu consegui fazer isso em tão pouco tempo, mas eu consegui. E sim, isso que você deve estar pensando. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu basicamente comprei um gravador inteiro de internet que eu consegui ver inteiro. Eu tenho medo de morrer de ataque cardíaco enquanto eu edito esse vídeo. Mas enfim, se você quer saber como foi o processo intenso de desenvolvimento desse projeto, eu peço, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E também considere deixar um comentário aqui nesse vídeo para sugerir novos desafios e também comentar o que você achou dessa loucura toda. Bom, vamos pro vídeo agora. Primeiro eu criei a pasta do projeto, depois os arquivos principais em PHP, que são o index.php, onde ficará o algoritmo de URLs amigáveis, o .htaccess, que é basicamente a configuração para conseguir modificar as URLs do site, e o config.php. Nesse config, basicamente, eu passei um session start e um define include path. Logo após isso, eu criei primeiro o arquivo login.php, e nele primeiro eu criei as tags HTML e passei a tag body com um div e um form. Basicamente, dentro desse form eu dei o método post e os inputs, no caso um input do tipo text, do tipo e-mail e do tipo submit. Depois disso eu criei a tag PHP, onde eu passei a função, onde ficaria o if set post. Logo depois eu me conectei com o banco de dados usando uma PDO, e dessa PDO depois eu criei uma variável SQL, onde eu pegaria as informações da tabela. No caso, as informações que eu passei foi o nome, e-mail e o token, onde eu salvaria as informações do usuário. Depois disso eu criei a database no MyAdmin, e nela eu criei as tabelas essenciais, no caso a tabela Users e a tabela Contatos. Dentro da tabela Users eu passei todas as informações, no caso nome, e-mail, token, IP, ID. Depois disso eu criei uma verificação, onde verificava se o nome inserido na tabela era o mesmo que estava dentro da tabela Users. Depois de ter feito isso, eu criei o arquivo de criação de conta, e nele eu só copiei o que eu fiz no arquivo login. A única diferença que eu fiz ali foi, em vez de ter dado um select nos arquivos users, eu simplesmente dei um insert into na tabela users. E para quem não sabe, insert into e select são carries do SQL, onde basicamente você consegue interagir com o banco de dados. No caso do select, é geralmente usado para selecionar as informações da tabela, e no caso o insert into é para inserir novas informações na tabela. Agora que vocês entenderam isso, hora de passar para o próximo passo. Eu criei o arquivo home.php, e nele eu criei outra tag em HTML, e depois eu criei a função, uma funçãozinha em PHP, onde selecionava todos os contatos que existiam dentro do banco de dados. Aí depois disso eu resolvi criar um form, onde eu conseguiria pesquisar todas as contas que existiam dentro do banco de dados. E como eu fiz isso? Eu fiz com uma gambiarrazinha do SQL, usando um like e a porcentagem para poder selecionar todas as informações do banco de dados. E depois de ter feito esse processozinho meio chato, eu comecei a criar o algoritmo onde todas as contas também eram um botão onde levava o usuário para a página de chat do site. E como eu fiz isso? Dentro da função onde pegaria todas as contas registradas no site, eu dei um form onde cada conta seria um botão. E como é que eu fiz isso? Primeiro eu dei um fit all, depois eu criei um for each, e dentro desse for each eu criei uma variável onde selecionaria o nome específico da tabela que está selecionada. No caso, o nome do usuário e o ID ou o token dele. Desse jeito, no instante que eu clicasse no perfil do usuário, eu seria redirecionado diretamente para a página de chat. Pois então, depois disso, eu criei o arquivo onde seria o chat da página. E nele, primeiro eu passei um form do método post, e logo depois disso eu comecei a trabalhar com PHP. Nesse caso, essa foi a parte mais difícil, meus amigos, a parte que mais me custou tempo e dor de cabeça. Pois é. E o motivo disso é simples. Por quê? Porque eu tive que primeiro criar a função onde eu pegaria todas as conversas do usuário que digitou, e outra função onde eu pegaria todas as conversas do usuário que você enviou a mensagem. Nesse caso,
eu tava invertendo os valores, eu tava selecionando o token, mas eu tava selecionando ao mesmo tempo o token do usuário que estava digitando. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente dei uma função onde toda vez que eu criava uma nova conta, o site me gerava automaticamente um valor aleatório criptografado do token do usuário, onde ficaria salvo dentro do banco de dados. Esse foi o jeito de eu conseguir selecionar as conversas do usuário que você está mandando mensagem e o usuário que está digitando a mensagem e enviando. Esse foi o método fácil, que foi um pouco complicado de pensar nele na hora, com toda a correria e a pressão. Pois bem, a parte do back-end estava finalmente pronta. Agora eu só precisava cuidar do front-end e da estilização com o CSS. E bom, meus amigos, essa foi a parte mais tranquila, mas ao mesmo tempo a mais demorada. E agora eu vou deixar vocês com a timelapse de todo o processo, incluindo o front-end do site. E sim, antes que vocês me perguntem, eu realmente usei a foto da mãe do Stever e também a foto do McLovin como foto de perfil de usuário. Sim, eu sou louco desse jeito. Bom, Não se esqueça de deixar o like. Bom pessoal, esse foi o resultado do clone do Discord feito em apenas 4 horas. E eu nunca estive tão aliviado e tão satisfeito de ter feito isso. Eu consegui tirar um fardo das minhas costas. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e claro, se puder, compartilhar com seus amigos. Eu sou o Eric, obrigado e boa noite.